Eu farei a leitura do verso 1 a 4 e depois nós continuaremos a leitura em momento oportuno. Filipenses 2, 1 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Oremos mais uma vez. Pai Santo, graças te damos por este momento solene na tua santa presença, nesse dia preparado para nos alegrarmos e adorarmos ao Senhor. Ó Deus, alimenta o teu povo agora por meio da instrução da tua palavra. É o que nós te pedimos na mediação do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, considerar os outros superiores a nós não é uma tarefa fácil, porque naturalmente nós somos ensimesmados, somos tendenciosos a centralizar tudo em nós, a não levar desaforo para casa. Nós às vezes pensamos assim: ai, se alguém pisar no meu calo, quem fulano de tal pensa que é? Coisas assim rondam a nossa visão de mundo e, infelizmente, às vezes até no contexto do nosso relacionamento entre o povo de Deus. Coisas dessa natureza também rondavam a vida da igreja de Filipos, uma igreja que, como qualquer outra, tinha suas dificuldades em relação a estas questões. E uma vez que Paulo foi notificado da situação, Paulo vai exortar, vai trazer uma palavra àqueles irmãos, orientando a eles acerca destas questões, como eles deveriam proceder no trato uns com os outros, como eles deveriam considerar os outros superiores a eles mesmos nos relacionamentos. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Considere os outros superiores a você. Como nós fazemos isso? Segundo o texto de Filipenses 2, 1 a 11. Em primeiro lugar, na nossa conduta, e em segundo lugar, seguindo o exemplo de Cristo. A conduta está do verso 1 ao 4, quando Epafrodito, então, conta para Paulo a situação que está acontecendo em Filipos. Paulo, ele diz: olha, se o que Epafrodito está me contando, de fato está acontecendo aí, e eu sei que está, porque ele não está mentindo, eu fico feliz, porque a igreja tem caminhado bem. Se há exortação em Cristo, se há um chamado para estar ao lado, um encorajamento, um consolo de vocês, entre vocês, isso é muito bom. Se há comunhão no Espírito, comunhão do Espírito, se vocês estão andando em unidade por causa do vínculo que vocês têm, mediante o Espírito Santo que habita em vocês, Paulo diz: eu me alegro com isso. Se há entranhados afetos e misericórdias, aquele profundo senso de compaixão, de amor um para com o outro, de se compadecer com a dor do outro, Paulo diz: eu sei que isso vocês estão vivendo como igreja, e eu me alegro também com isso. Mas vocês podem caminhar um pouco melhor, vocês podem avançar um pouquinho mais. A igreja de Cristo aqui na terra, ela não é perfeita, e ela tem os seus problemas, as suas dificuldades, e Paulo também é notificado sobre isso. Então ele amorosamente vai chamar aqueles irmãos, a olharem para a situação deles e caminharem um pouquinho mais. Por isso que no verso 2 ele diz: completai a minha alegria. Eu já estou feliz com a disposição de vocês de servirem ao Senhor, mas pode melhorar. E aí ele lista aqui no versículo 2, a partir do versículo 2, algumas questões. Pensai a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
A ideia deste conjunto de afirmações de Paulo é para que aqueles irmãos eles tivessem a mentalidade em Cristo, unidos, pensando na vida deles em Cristo. Não era algo pensar a mesma coisa, tipo todo mundo que nem um robozinho, ninguém pode discordar de ninguém. Não é isso. A ideia é o fundamento é Cristo e vocês devem viver pensando em Cristo, pensando nas coisas lá do alto enquanto vocês vivem aqui, em unidade, no mesmo amor, alinhados no mesmo sentir e no mesmo pensar. E o pensar aqui, irmãos, e o sentir que ele traz aqui também, não é a ideia simplesmente de sentimento, mas de razão, de caminhar junto no entendimento, no intelecto daquilo que nos une. A fé em Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus em nosso favor. Então veja, a unidade deles, a comunhão deles era boa, era agradável a Paulo, mas podia melhorar. Viver a vida comum entre o povo de Deus que destacava esta unidade no pensar, no sentir, no raciocinar, ter aquela unidade de entendimento, de compreensão da razão da existência da igreja. E no verso 3, Paulo destaca: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por egoísmo e por orgulho. Nada façais pensando na sua glória, pensando em você como centro. E qual que é o oposto de egoísmo, de vanglória, de orgulho? É humildade, é se rebaixar, é se humilhar, é considerar o outro superior a você. E a raiz da palavra humildade aí é a mesma raiz da palavra para tapete. Tapete é para você pisar, para você passar por ele lá no chão. Então é interessante essa construção que Paulo traz para os irmãos. Quando ele fala considerar os outros superiores em humildade, fala, perceba como vocês devem viver em Cristo Jesus. Paulo ele está dizendo para aquela igreja, irmãos, no reino de Deus não tem lugar para mini-reis, só tem um rei, que é Jesus Cristo. O restante é servo. O restante caminha junto, em altruísmo, em amor uns para com os outros, em interesse pelo bem-estar dos outros, que é a consequência do que ele chama no verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é lógico. Porque uma vez que você deve considerar os outros superiores a você, você deve pensar no bem-estar dele primeiramente, não no seu. Então aquela igreja ela tinha dificuldade de entender essas coisas muitas vezes, como qualquer igreja tem. Porque nós queremos mini-reinados para nós. Mas Paulo chama a atenção, irmãos, não existe mini-reinados no reino de Deus, só existe o reino dele. E nós precisamos, como a igreja de Filipos precisava, admitir que às vezes nós somos separatistas, nós somos partidários, nós somos orgulhosos, nós não consideramos os outros superiores a nós. E nós precisamos nos atentar àquilo que a palavra de Deus nos chama para melhorarmos nestes aspectos. A igreja, ela vive em unidade, em comunhão, e isso é uma bênção, isso é alegria, mas sempre há espaço para crescermos, para melhorarmos, para edificarmos uns aos outros da maneira mais bíblica possível. Nunca podemos achar que está suficiente, que está bom. Nós precisamos examinar dia a dia a nossa caminhada como povo de Deus. Se nós estamos de fato caminhando em humildade, considerando o outro superior, tendo em vista o interesse do outro e não o nosso. Se nós estamos deixando o egoísmo de lado, para que assim nós cresçamos mais e mais na graça do nosso Senhor. Mas Paulo ele não para por aí. Ele fala desse aspecto da conduta, do trato de uns para com os outros, mas ele avança, e ele avança para o exemplo de Cristo, a partir do verso 5. Veja comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a palavra sentimento aí é a mesma que ele usa no verso 2, que não é simplesmente sentir, mas é entender, compreender, racionalizar a sua fé.
Paulo diz: pensai a mesma coisa que Cristo pensava. Imitai a Cristo. Como que a igreja deveria imitar a Cristo? Cristo, pelo menos em 3 aspectos que Paulo mostra nesse texto. Ele se humilhou, ele abriu mão dos seus direitos e ele obedeceu ao Pai. Veja o verso 6 e 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse é um texto que às vezes não é muito fácil de se entender, e ao longo da história da igreja, muita gente entendeu ele de maneira errada, e os hereges diziam que quando Paulo afirma que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus e se esvaziou, que Cristo ele deixou atributos da divindade ao encarnar. Os hereges dizem até hoje, na verdade, né? Que Cristo ele se esvazia da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. Obviamente que isso não é bíblico. Obviamente que isso contraria a Escritura Sagrada. Ele é o Verbo eterno que encarnou. Quando o texto diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, nós confessamos que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O que está acontecendo aqui é que a forma, ela não indica apenas o exterior, mas a natureza, a essência. E a essência de Deus Pai, ela é divina e é espiritual. E quando Cristo, ele, subsistindo na forma de Deus, ele não julga o ser igual a Deus, a ideia é que ele deixa aquela forma, porque ele encarna. E diferentemente do Pai e do Espírito Santo, agora ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. É aí que Cristo Jesus, ele assume a natureza humana, ele abre mão dos seus direitos. Ele abre mão da sua posição no céu para pisar nessa terra. É assim que ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Cristo Jesus, ele, neste sentido, ele não é igual ao Pai e ao Espírito, porque ele continua sendo 100% Deus, 100% homem. E Cristo, ele não precisava assumir nada, ele não precisava assumir a forma humana, mas ele decidiu fazê-lo. Ele decidiu entrar neste mundo, encarnado, reconhecido na figura humana, entrando num estado de humilhação. Porque pense bem, irmãos, ele é o Criador do universo, ele está lá na eternidade, ele é a palavra de Deus eterna, ele é o Logos eterno. Ele sempre existiu, mas ele decide ser uma criança na manjedoura, ele decide ser um homem com necessidades básicas, comer, dormir, ele chora, ele vive uma vida como um homem qualquer da Palestina do século I. Ele passa por toda aquela afronta de judeus e romanos ao seu redor, ele se humilha, ele abre mãos dos seus direitos. E qual é o objetivo dele? Servir. Esse é o objetivo de Jesus Cristo. E você entende melhor este momento do texto quando você se lembra de João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E ele mostra que aquele serviço é serviço de escravo, mas ele está fazendo aquele serviço. Ele está lavando os pés dos discípulos. Ele assume aquela humanidade. Para quê? Para considerar os outros superiores a ele. Para atender às necessidades dos outros. E a igreja de Filipos precisava compreender isso. Porque aquela igreja parece que tinha gente ali dentro se achando, cheio de orgulho, de vanglória, querendo sempre os seus direitos, insistindo nos seus direitos, e eles são convidados para olharem para Cristo, para o Deus encarnado, que abriu mão de tudo para servir à vontade do Pai. Aqueles que estavam estimando demais a sua imagem deveriam olhar também para Cristo. Jesus Cristo, ele não parecia nada com uma divindade. Quando as pessoas olhavam para ele, eles falavam, é o filho do carpinteiro. É o filho lá do José.
Não tinha nenhuma luz que mostrava ele é Deus. Até quando ele disse, eu sou Deus, eles quiseram matá-lo. Então Jesus Cristo, ele chama a atenção, Paulo chama a atenção da igreja de Filipos, a maneira que Cristo se humilha, a maneira que Cristo se apresenta, e a igreja deveria aprender com ele, a igreja deveria aprender a abrir mão de seus direitos, a igreja deveria aprender a se humilhar, não se orgulhar, não ter vanglória, a estar pronta a servir, a estar pronta para viver no reino de Deus, a unidade, o amor, a comunhão, a misericórdia, olhando sempre para Cristo Jesus, da maneira que ele fez. E se Cristo Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, se rebaixou de tal maneira, viveu de tal maneira, para servir aos propósitos eternos de Deus, de salvar um povo para si que não merecia ser salvo, que dirá esse povo que foi salvo? E dirá a maneira que nós devemos viver. Ele se humilhou. Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós precisamos ler mais sobre a vida de Jesus, para ver a maneira que nós devemos nos portar. Afinal, nós somos discípulos dele. Verso 8. Além da humilhação tem a obediência. Na verdade, as duas coisas andam juntas. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Jesus não foi pontual. Ela foi uma linha contínua. E quanto mais ele obedecia ao Pai, mais ele era rebaixado, mais ele era humilhado, mais escarneciam dele. Ele diz que o seu ministério era fazer a vontade do Pai. E quando Jesus estava no Getsêmani, ele ora e ele clama dizendo, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é a cruz, é o ápice da humilhação, é o instrumento de morte mais terrível da época. Ser pendurado no madeiro, segundo Deuteronômio, era a pior humilhação possível, era maldição, era maldito alguém que fosse pendurado na cruz. E Jesus Cristo então vai até a cruz voluntariamente. Você sabe, não foram os pregos que o colocaram ali, não foram os romanos que colocaram ali, não foram os judeus. Porque ele mesmo disse, eu posso chamar uma legião de anjos aqui e resolver isso agora. Mas dentro do propósito do Pai, dentro do propósito da Trindade, ele decidiu morrer naquela cruz. Na eternidade ele estava imune à morte, mas ele voluntariamente toma a natureza humana sobre si, ele toma a forma do que é mortal, em obediência ao Pai. Tudo isso por causa do interesse de outros. Nosso interesse, inclusive. Por causa da nossa vida, por causa da eternidade que nós recebemos, por causa da graça dele. O pastor escocês Donald MacLeod comenta o seguinte sobre esta passagem. Mesmo quando Jesus viu o custo do que era esvaziar-se e humilhar-se, ele não pediu para que a história fosse reescrita. Mesmo quando ele usou o seu poder para acalmar uma tempestade, e ele usou o seu poder para ressuscitar os mortos, ele não usou esse poder para tornar a condição dele mais fácil. Nem mesmo no seu relacionamento com o Pai, ele usou para amenizar as regras da sua encarnação, que era a dor, o sofrimento, a humilhação, a morte de cruz. A morte de cruz, aquela maldição, aquela dor horrenda, aquele instrumento de vergonha e dor, por nossa causa. E aí nós precisamos pensar, irmãos, como que nós vamos seguir o exemplo de Cristo? Como que nós vamos imitar a Cristo, considerando os outros superiores a nós? E aí talvez nessa hora você se lembre do livro do Charles Sheldon, Em Seus Passos, o que Jesus faria. Eu quero te adiantar que aquele não é um bom exemplo de como se imitar a Cristo. Charles Sheldon escreveu de uma perspectiva da teologia liberal. E da perspectiva da teologia liberal, imitar a Cristo se reduz a olhar aos seus padrões morais e imitar os seus padrões morais. Nem precisa ser crente para imitar a Cristo.
só pelos padrões morais. E é isso que o livro e o filme do Charles Sheldon ensina. Em seus passos, o que Jesus faria é só uma ideia de que ele tem as virtudes dele, você só copia elas, não precisa nem crer nele, e você vai imitá-lo. Não é assim que nós vamos imitar a Cristo. Isso é estranho ao que Paulo está trazendo aos filipenses aqui. Nós não vamos imitar a Cristo também fazendo aquilo que ele fez, né? Porque o que ele fez é singular. Você não vai subir numa cruz e ser crucificado ali. Embora você seja chamado a tomar a sua cruz dia após dia, mas não literalmente como ele fez. Como que nós vamos imitar a Cristo? Para mim, um dos melhores meios de você entender a imitação de Cristo é olhando para a vida dos apóstolos. Você já viu a vida dos apóstolos depois da ressurreição de Jesus? Como aqueles homens bravos, inconstantes, medrosos, viveram nos seus últimos dias, antes das suas mortes, antes de serem executados. Eles viveram imitando a Cristo em humildade, em obediência ao Pai, à vontade do Pai, e em não lutar por seus direitos, abrindo mão dos seus direitos. Tudo para que Cristo fosse engrandecido, tudo para que Cristo fosse glorificado e exaltado através da vida deles. É assim que nós consideramos os outros superiores. Na nossa conduta, no nosso relacionamento diário como igreja, e imitando a Cristo. Em humildade, em abrir mão dos nossos direitos, se assim o Cristo for glorificado, e obedecendo à vontade do Pai revelado na sua palavra. Eu quero concluir com o final, que é o verso 9 a 11, porque Cristo, ele se humilhou e ele passou pelo estado de humilhação, mas a partir da sua ressurreição, ele está no seu estado de exaltação, e é o que o texto mostra. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, isso já está acontecendo e vai acontecer naquele dia que Cristo voltar. Mesmo aqueles que não creem dele se dobrarão diante da glória dele, quando ele vier nas nuvens do céu. Apocalipse traz uma imagem interessantíssima, que quando o Senhor voltar, os povos lamentarão. Quem vai lamentar? Quem nunca creu nele. Porque quando Cristo voltar, todos se dobrarão diante da glória dele. E aqueles que não creram se lamentarão mesmo, porque não haverá tempo mais para crer. Meus irmãos, o Senhor voltará na sua exaltação, ele já está no estado de exaltação, na sua glória, com toda a sua glória e poder. Nós, como seus discípulos, estamos no estado de humilhação ainda. Nós ainda seremos com ele glorificados, ainda com ele reinaremos, ainda com ele seremos exaltados. Mas até lá, a nossa conduta aqui deve ser uma conduta que edifica, que anda em unidade, em amor uns para com os outros, consolando uns aos outros, encorajando uns aos outros, não como uma imitação barata, mas uma imitação de fato de Cristo, em obediência, em temor, em disposição de servir, dando a outra face, como o próprio Jesus nos disse, levando desaforo para casa, se preciso for, para que Cristo seja engrandecido e visto através de nós, vivendo de uma maneira em que nós nos esforçamos para obedecer a palavra do Senhor. Aquele que toma a cruz, aquele que acompanha a Cristo, fora do arraial. Vocês lembram de Hebreus capítulo 13, verso 13? Saiamos, pois, com Cristo. Saiamos, pois, fora do arraial, levando o seu vitupério, que é a sua afronta, a sua humilhação, a sua dor. É assim que nós caminhamos, servindo, estando dispostos a servir e não ser servidos. É a humildade, é abrir mão dos direitos, é obedecer. Que Deus tire todo o orgulho de nós como igreja, que Deus tire toda a arrogância de nós, todo o senso de superioridade de nós, irmãos. Que nós andemos humildemente com o nosso Deus e no relacionamento com o seu povo. Que assim Deus nos abençoe e dê graça. Amém.